Oi, gente, bom dia. Mais um pouquinho de aula aí pra gente, tá? E vamos continuar com a nossa cinética química. Já começamos, agora vamos um pouquinho além, tá? E vamos fazer uns exercícios a mais, preferência, né? Como foi pedido. Galera, cinética química, continuação. Velocidade média, não tínhamos falado ainda, tá? Então, velocidade média é mais ou menos como tu aprendeu em física, ΔN sobre ΔT. N é a variação de uma quantidade. Final menos inicial. Tempo final menos inicial. Claro que esses valores aqui, se você fizer as contas, vão dar negativo, tá? Porque diminui a quantidade, mas é em módulo o valor, tá? Então, vamos lá. Um exemplo aqui básico. Nesse exemplo eu coloquei 3 perguntas, tá? Então o cara deu 2N2O4, quando ele se decompõe ele forma 4 de dióxido de nitrogênio e 1 mol de água, tá? Ele deu um gráfico no exercício, tá? A concentração do N2O4, tá? Ele vai se decompondo para formar isso. Então o que acontece? Você tem uma quantidade dele. Conforme ele vai se decompondo, a quantidade dele vai diminuindo, vai diminuindo a quantidade dele. E, obviamente, aumentando a quantidade dos outros. Porque no início não tinha nada, parte do zero. A quantidade deles vai aumentando, e desse vai diminuindo. Perfeito? A interpretação mais ou menos do gráfico é essa. Só que no gráfico o cara botou apenas a concentração do N2O4. Mas na realidade tem desses dois, que parte do zero e vai aumentando, tá? Então veja bem, o cara nesse gráfico pegou 0,6 N2O5, é a nossa concentração em mol por litro que se usa colocar entre colchetes. Quando eu falei em concentração molar, eu já falei alguma coisa sobre isso. Aqui é direto entre colchetes, tá? Então o cara pegou 0,6 mol por litro em N2O4. Conforme ele foi se decompondo, a quantidade dele vai diminuindo, ó. A quantidade dele vai diminuindo, porque ele vai virando esses dois. Vai diminuindo a quantidade, diminuindo. Até um determinado ponto, que ele marca aqui 20 minutos. 20 minutos. E ele quer saber, a primeira pergunta, qual é a velocidade média no tempo indicado? O tempo indicado é 20 minutos. Velocidade média, ΔN, final menos inicial. Então, nossa velocidade média vai ser igual, velocidade média vai ser igual, olha lá, ΔN é a variação final menos inicial. O final dele, 0,2. O inicial que eu tinha dele, 0,6. O tempo, 20 minutos. O tempo, desculpa, 20 minutos. 20 minutos. Essa continha a gente já fez aí, isso daqui vai dar 0,02 mol, tá? É o número de mols. Pode ser por litro ou barra. Eu vou botar aqui menos litro é menos 1, vezes o tempo que é minuto, tá? Minuto a menos 1. Pronto. Isso daqui são detalhes, tá? Importante aquilo ali. Ninguém vai se prender a concentração mol, minuto, ninguém vai se prender a isso, tá? O básico é isso aqui. Então a velocidade média de decomposição dele é de 0,02 mol por minuto. Perfeito? Perfeito. Primeira pergunta. A segunda pergunta ela é interpretativa, tá? Então o que acontece? Na segunda pergunta, o cara quer saber qual é a concentração do NO2 e do oxigênio que foram produzidos depois de 20 minutos. Ele não deu nada, ele só deu do outro. Então ele quer saber qual é a concentração desses dois que tu vai ter após 20 minutos. E desse diminui, e desse aumenta. Após 20 minutos vai ter quanto de cada um deles? Galera, então isso aí você tem que olhar para o gráfico e entender um pouco desse troço aqui. O que acontece? Veja bem, e também na equação. Então você veja bem, quando a equação termina, parou, você tem 2 mols
2 mols do N2O4, tá? Que geram 4 mols do 4 de NO2. Isso é a equação básica. Quando ela termina equilibrada, balanceada, foram 2 desses que produziram 4 daquele, tá? Então tu pegou 2 desses produzindo 4 daquele. Então você olha no teu gráfico. No início tu pegou 0,6. No final, após 20 minutos, que o camarada quer saber, após 20 minutos, tu tem 0,2. Então, quanto que tu usou do N2O4? É só tu diminuir. Tu pegou no início 0,6. No final tem 0,2. Quanto é que tu usou dele para produzir os outros? Aí diminuir 0,4. O que eu produzi. Certo? Então, olha só. Tinha no início 0,6. Após 20 minutos diminuiu. A dos outros aumentou. Quanto? Não sei. Parou após 20 minutos, só tem 0,2 dele. Então, quanto que tu usou dele? Pela equação balanceada, 2 desse, depois que está equilibrado, produziu 4 dele. 2 dele produziu 4, tá? Se você reagiu 0,4 mol, foi o que reagiu, você vai ter X aqui, tá? A gente já fez nossa continha, esse X aqui, a concentração dele dá de N2 dá 0,08 mol por litro menos 1. É o que tu encontrou dele. Galera, tu tem que basear nas duas coisas, tá? A reação balanceada é quando ela terminou, tá tudo certinho, tudo equilibrado. Então foram 2 mols desse, depois que a reação parou, para 4 desse. Equação. 2 para 4. Maravilha. Só que pelo gráfico, você começou com 0,6. Foi diminuindo. Quando chegou em 20 minutos, que é o que ele quer saber, você tem 0,2. Então tem que saber quanto que tu usou. Aqui tu sabe que usou 2. Tá? Aqui, quanto tu usou? Então tu usou 0,4. No 0,4, quanto que tu produziu do 4 de NO2? Fazendo as contas de 0,8. Mas ele quer do oxigênio também. Esse daqui, o oxigênio. É a mesma história, só que agora vai comparar ele com esse agora, tá? Então é a mesma coisa. Quando tu pegou 2 mols, quanto que tu produziu de oxigênio agora? 1 mol. Quanto que tu usou dele? 0,4. Então tu vai ter aqui uma quantidade de Y, que eu já fiz as continhas aqui, dá igual a quantidade de O2, 0,2 mol por litro menos 1. Claro, 4 vezes mais do que esse. Perfeito, tranquilo. Aí o cara agora quer saber qual é a velocidade média do NO2 no tempo de 20 minutos. Velocidade média, ΔN por ΔT. Tá? Ou eu. Então, olha lá. Minha velocidade média, agora do N2O4. Então, vamos lá. Variação do número de mols. No início, é sempre variação. Final menos inicial. Galera, no início, o que acontece? Você não tinha nada. Foi aumentando a quantidade dele. A quantidade dele foi aumentando, não tinha nada. Quando a reação parou, quanto que tu tinha dele? É o que tu calculou aqui. Após 20 minutos, qual é a concentração dele que tu tem? 0,8. 0,8. E o tempo? É a variação. Se saiu do tempo 0 por 20, vai dividir por 20. Moral da história, galera. Já feita a continha,
Isso daqui vai dar 0,04 mol por litro a menos 1 vezes minuto. Menos 1. Mais ou menos. Velocidade média mole, tá? Não tem problema nenhum. Aí você tem que analisar isso aqui, esse gráfico, naquele exemplo ali. Mais ou menos. Falou? Vamos para o próximo quadro. Vamos para o nosso segundo quadrinho e daqui a pouco tem um terceiro, né? Então, olha só. Uma outra maneira de calcular a velocidade média. O cara não deu gráfico nenhum, mas é a mesma coisa, tá? Então o cara pegou 3 mols de ozônio, que se decompõe, 2 mols de ozônio, que se decompõe formando 3 de oxigênio. Tá tudo de acordo com Lavoisier. 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Beleza. Então o que acontece? Esse daqui vai se decompondo, o ozônio vai se decompondo e se transformando em oxigênio. O cara fala que a velocidade de formação de oxigênio é de 9 vezes 10 a menos 4 mol por litro, não por minuto, tá? No mesmo instante, não botou nem minuto, tá? Ele quer saber qual é a velocidade média de desaparecimento do ozônio. Então, galera, esse desaparece para esse se formar. O cara diz que a velocidade de formação desse é A. Qual a velocidade de desaparecimento desse? Galera, não tem gráfico, não tem forma, tem uma regrinha de 3, básica. Lá de cima, olha, para cada 2 mols de O3 que se decompõe, tu forma 3 de O2. Tá? Se a velocidade média do O2 é de 9 vezes 10 a menos 4, 9 vezes 10 a menos 4, tá? Qual vai ser o desaparecimento do oxigênio? Já fizemos uma continha da gente, isso daí vai dar 6 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai dar igual a 6 vezes 10 a menos 4. É a nossa respostazinha aqui, nosso X. Galera, uma outra maneira que o cara dá, sem gráfico, sem nada, olha. E aí vamos de uma outra maneira, um outro jeito. Velocidade média. Isso daqui, quando o cara te dá uma única equação, a gente chama de equação elementar. Elementar. Porque na realidade, elementar são poucas. Na realidade são etapas que temos. Viam lá em termoquímica, 2, 3 etapas. Elementar é uma única etapa. Tá? Agora, um outro detalhe. Os componentes sólidos não participam. É só aquoso ou gasoso. Sólido não participa. Sólido é uma outra realidade que a gente vai ver lá na frente depois. Aqui nessa situação de cinética, só componentes aquosos ou gasosos. Sólidos não participam. Tá? Então a gente viu na aula anterior, semana passada, que a velocidade ela é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes. Galera, então veja bem, aqui ó, essa equação que eu botei aqui, antes de a gente fazer qualquer coisa ali, peguei essa equação aqui, aí o cara bota carbono sólido, oxigênio gasoso, produziu CO2. Qual é a velocidade? A velocidade é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes. Reagentes são esses dois, mas esse é sólido, então ele não entra. Então, a concentração do oxigênio. Essa daqui seria a equação da velocidade, já que sólido não participa. Simplesmente a equação da velocidade. Tá? Pessoal, então imagina o seguinte agora, olha só, chegamos para cá, velocidade média. O que acontece? O cara te deu, até parece outro exemplo, só invertido. 2 mols de N2 de NO2, tá? Reagem, formam N2O4. A velocidade é proporcional à concentração dos reagentes. Produto não tem nada a ver. Produto não tem nada a ver, é reagente. A equação da velocidade. Velocidade, tá? Velocidade. Vou botar só o V aqui. Velocidade é proporcional
ao produto da concentração dos reagentes. O reagente tem 2 mols, então vai dar NO2 ao quadrado. Certo? Aqui foi só um, não tinha nada, ao quadrado. Aí ele quer saber o que acontece com a velocidade se você triplicar a concentração molar do NO2. Galera, se você triplicar, isso é a concentração molar, se você triplicar a concentração dele, vai aumentar o quê? Vai aumentar 9 vezes a velocidade. Galera, olha só, ele tem uma velocidade, tal, não me interessa. Está a equação ali, uma concentração molar. Se eu aumentar, tripliquei a concentração de NO2. Como já está ao quadrado, 3 vezes 3, 9, vai aumentar a velocidade 9 vezes. É mais ou menos alguma coisa, tu vê, o porquê dessa quarentena que a gente está passando aqui. Aumentando a quantidade de pessoas infectadas, aumenta a velocidade de propagação do vírus. A coisa cada vez fica pior. Entendeu? Só em triplicar os contaminados aumentou de 9 vezes a velocidade. É um dos motivos da quarentena. Básico, não é só isso. Tem um monte de fatores. Beleza? Próximo quadrinho. Mais um quadrinho. Continuei com velocidade. Então o cara deu uma equação de combustão metano produzindo CO2 e água. Ele quer saber qual é a velocidade quando eu duplicar apenas a quantidade de CH4. Então a gente tem que ter equação da velocidade. É uma equação elementar, ocorre em apenas uma etapa. Elementar, tá? Fiz uma única equação. Então a sua velocidade é proporcional. Essa constante vai ser sempre constante, não se preocupa, tá? Com ela. Depende da temperatura, para a gente não vai influir em nada. A velocidade é proporcional ao produto da concentração molar dos reagentes. O que eu tenho em reagente? CH4 vezes a concentração do O2. Só que tem 2 elevado ao quadrado. Ah, mas o cara não botou nada de ser gasoso. Só... Cara, se tiver sólido, ele vai colocar. Se ele não botou nada, é gasoso. Galera, então, essa é a equação da velocidade. Normal. Mas agora o cara quer saber o que vai acontecer com a velocidade quando eu duplicar apenas o CH4. Só vou duplicar o CH4. É como esse daqui, o O2 não existir. Não vai interferir, mantém. Se eu duplicar o CH4, olha só, como não tem nada, está elevado a 1. Se eu duplicar a concentração dele, esse mantém a mesma coisa. Vão aumentar o quê? 2 vezes. Aumenta 2 vezes. Show? Então, deu a equação. Peguei a equação da velocidade. O cara que vai dizer qual é a velocidade, agora, a nova velocidade, quando eu duplicar a concentração do O2. Então, se ele está elevado a 1, porque só tem 1 aqui na frente, se eu duplicar, elevado a 1 vai dar 2 mesmo, moral da história. A velocidade vai aumentar 2 vezes em relação a que era, porque o oxigênio se mantém. Aumentou 2 vezes. Perfeito? Galera, aí aparece essa outra equação. Não vou ter enunciado porque dá um trabalho danado de escrever, vou ocupar o quadro inteiro. 2 mols de X reagindo com 3 mols de Y, produto. Não me interessa, a velocidade só depende dos reagentes. É como isso aqui não existisse. Então a minha equação da velocidade para aquilo ali, a equação da velocidade, ela é proporcional ao produto das concentrações molares dos reagentes. Reagente eu tenho X, tem 2 elevado ao quadrado, vezes a concentração de Y, tem 3 ao cubo. Só que agora o cara faz 3 experimentos, porque em laboratório é assim, tu não faz a coisa numa vez e deu certo, tá bom, é isso. Não. Por isso, voltando ao papo do coronavírus, vacina e tal, porque o cara tem que fazer vários experimentos para tentar entender tudo. Não é fez um, resolveu, misturou isso aqui, não é assim. Tu tem que fazer vários experimentos até tu chegar a um consenso.
É o que acontece na realidade, isso aqui. Isso aqui é meio real, tá? Essa não é uma equação elementar. Bom, o que acontece? A equação da velocidade está aqui, não mudou nada. Só o cara fez 3 experimentos. E o cara quer saber pra gente qual é a velocidade, a equação da velocidade dessa reação. Galera, essa equação básica, se só acontecesse isso, como aqui, ó, aconteceu aqui, montei a equação, acabou. Aqui o cara te deu todos os dados. Teoricamente, a equação da velocidade seria essa. Mas como o cara fez vários experimentos, eu tenho que levar em consideração os dados do experimento para montar a equação da velocidade. Eu tenho que entender isso. Ah, quando eu vou usar? Ele só deu uma equação elementar, apenas uma. A equação da velocidade proporcional ao produto de reagente. Mas se o cara fez vários experimentos, o que vai acontecer? Eu tenho que analisar os vários experimentos. A única coisa que eu sei é que a velocidade ela é proporcional ao produto das concentrações de reagentes. Então, para ter a minha equação da velocidade, eu não sei. Então, vai ser um x elevado a A e um Y elevado a D, porque eu não sei qual o valor. Isso aqui, se fosse elementar, não é. Então, eu tenho que analisar os dados. Quando um não interfere, não mudou, olha lá, deixa eu duplicar apenas a concentração do CH4. É sinal que ele não mexeu nessa daqui. Então, para saber qual é a concentração de cada um deles, qual é o dado que eu vou colocar aqui, o que eu vou fazer? Por exemplo, velocidade K, vou fazer para o X. E depois, velocidade K, vou fazer para o Y, para a gente tentar entender. Aí a gente chega na equação real da velocidade. Então, veja bem, primeira coisa, se não interfere, não influi na velocidade. Então, olha os 3 experimentos. Vou começar pelo X. Vou ver aonde a concentração de X não interfere. No primeiro e no segundo. Porque ele manteve 0,1, 0,1, igual lá. Apenas o CH4. Então, aqui, 0,1, 0,1. Não interferiu. Mas o que aconteceu com a do Y? A do Y dobrou. A do Y dobrou. 2 vezes. 2 vezes. O que aconteceu com a velocidade? Aumentou 2 vezes. Dobrou também. Olha lá. Quando eu dobrei a concentração dele, o que aconteceu com a velocidade? Dobrou também. Galera, então, para o Y, o X não interfere, que é o mesmo. Mudou o Y. Então, lá no Y, se eu dobrei a concentração e a velocidade também dobrou, a velocidade também dobrou, esse valor aqui vai ser 1. De novo, não alterei o X, então ele não vai participar de nada. No primeiro e no segundo, veja que elas estão igual. Aqui, 0,10, 0,20, dobrou o Y. Aí eu olho o que aconteceu com a velocidade. Dobrou também. Então, quando dobrou a velocidade e dobrou a concentração do Y, é sinal que ele está elevado a 1. Isso daqui não é o real. Elevado a 1. Vezes 2 dá 2. Agora, se eu quiser do X, vou lá no exemplo e pegar aonde a concentração de Y não variou, que não vai interferir. Não vai interferir. Olha lá, aí eu olho o seguinte. A Y, aqui. Aqui Y que não interfere, a primeira e a terceira. 0,1, 0,1, não mudou. Mas o que aconteceu com a de X? 0,1 e 0,2. A de X aumentou 2 vezes. Então, quando eu dobro a concentração de X, o que acontece com a velocidade? Olha lá, a velocidade aumentou 8 vezes. Tá? Aumentou 8 vezes. Então, galera, quando eu dobro a concentração de X, a velocidade aumentou 8 vezes. É sinal que o meu coeficientezinho aqui tem que ser o quê? 3. 2, 2, 4, 4 vezes 2, 8. Aumentou 8. Então, observe o seguinte.
Os valores que eu encontrei aqui são diferentes dos que eu encontraria se ela fosse elementar. Então a equação da velocidade vai ser em cima disso aqui. A minha velocidade vai ser igual a K, concentração de X elevado ao cubo, vezes a concentração de Y elevado a 1. Essa seria a equação, ou lei da velocidade, e não essa. Essa funcionaria se fosse uma equação elementar, só. Aí sim, mas como ela é feita por etapas, eu sou obrigado a calcular isso aqui. Isso é uma coisa enrolada, a gente vai fazer mais depois, tá? Pra gente ter uma ideia. Só mais uma coisinha. Esses números que eu tenho aqui, eles são chamados de ordem da reação. Por exemplo, para essa que está aqui no quadro, se eu quisesse saber a ordem da reação total, tá? Seria o CH4, 1, oxigênio 2. Então tu diz que ele é de terceira ordem. Se o cara quiser saber só a ordem do CH4, primeira ordem, só a 2 de oxigênio, segunda ordem. Então a minha equação aqui, 3 e 1, ela é de quarta ordem. Perfeito, meus jovens? E vou ver como é que a gente se vira com os exercícios aí. Vou tentar pegar uns exercícios mais simples, tá? E para ver se a gente pega o jeito. Se não pegou, na live da gente, questiona o Franço, tal, faz mais uns aí. Aí a gente melhora isso aqui, tá? Abraço, até daqui a pouco.